Obrigado, João Bastos, pela sua presença aqui no projeto Mem News, onde nós tentamos estudar o consumo de notícias ao longo dos anos, ao longo da vida dos nossos entrevistados e entrevistadas. Obrigado, João Bastos, pela sua presença, pela sua participação. Obrigado. João, pode contar-nos um pouco sobre si, para uma contextualização inicial, nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade, por favor. João Filipe Ribeiro Bastos, nascido em Santa Maria da Feira, em 1979. Sou advogado de profissão, tirei o curso em Coimbra, num período de 97 a 2002, e exerço essa atividade até ao momento. Muito bem. Pode também brevemente contar-nos um pouco o seu contexto familiar, um pouco a mesma coisa, mas em relação aos seus pais, com quem vivia e com que idade saiu de casa em que contexto, no caso do João? Eu saí de casa em dois momentos diferentes. Saí de casa quando fui estudar para Coimbra, embora regressando normalmente ao fim de semana a casa, e depois saí de casa em 2004, talvez, e aí definitivamente para ir morar sozinho, já como a exercer a profissão de advogado. Já nos disse, João, mas o seu percurso escolar, onde estudou e o que estudou, para nós depois fazermos algumas pontes interessantes, espero eu, com o consumo de notícias. Portanto, tirou o curso de Direito na Universidade de Coimbra, Sim, certo? Fiz o percurso escolar todo em Santa Maria da Feira, desde a escola primária até ao secundário, e depois tive 5 anos em Coimbra a estudar na Faculdade de Direito. Depois fiz ainda uma pós-graduação mais tarde, mas já não em Coimbra, e ia a Coimbra ao fim de semana para fazer essa pós-graduação. Muito bem. E enquanto advogado, como foi o seu percurso profissional? Onde trabalhou? Que tarefas executava? Portanto, foram basicamente as mesmas desde que começou a trabalhar como advogado? Sim e não. As funções de advogado, mas acho que não é esse o tema, as funções de advogado são muito extensas, têm vários graus de especialidade. Eu, ao longo da minha atividade, fiz vários tipos de serviço, ou várias áreas de atuação. Nos últimos anos, e nos últimos anos já são, se calhar, 15 ou mais, essencialmente na área empresarial, de apoio às empresas. Muito bem. Passamos então para as memórias de consumo de notícias, assim, ao longo do tempo e também no tempo presente. A sua família interessava-se pelas notícias quando o João era jovem? Comentavam as notícias em casa e lembra-se de quais as notícias que comentavam? Por exemplo, a situação internacional, a política, a economia, o desporto, o crime? Sim, e aliás é uma das grandes diferenças que eu noto entre a minha infância e se calhar a infância das minhas filhas. E há bocado não respondia à pergunta, portanto sou casado e há bastante tempo junto, e tenho 2 filhas, uma com 14 anos vai fazer agora 15 e outra com 10 anos, para não me estar a enganar. E essa é uma das diferenças que eu noto, porque havia, na minha perspectiva obviamente, havia maior atenção às notícias quando eu era mais novo do que sinto agora na juventude, concretamente das minhas filhas. E não sei se, por paradoxal que possa parecer, se isso não tem a ver com a oferta que hoje existe, que é obviamente muito maior do que a que existia na nossa altura. O que nos levava a estar quase que, não direi sôfregos, mas muito mais despertos e atentos e à espera do jornal da noite, que era aí a fonte que nós tínhamos, porque não havia internet, ou pelo menos não havia internet com a facilidade com que hoje se acede, e portanto a escassez ou a dificuldade em ter acesso à informação, acho que, por paradoxal que possa parecer, tornava-nos mais ávidos dessa mesma informação. Hoje, como ela está constantemente à disposição, acho que acabamos por não valorizar tanto. Muito bem. E fez essa ponte interessante entre o seu caso e das suas filhas também, mas já agora também, continuando, se preferir essa analogia, quais os meios que a sua família usava para acompanhar as notícias na sua juventude? Os meios, jornais e revistas, mais rádio, televisão, internet, já falou que não havia na altura. Mas
que meios utilizava mais para acompanhar as notícias e, por exemplo, lembra-se de ter algum jornal ou revista disponível na sua casa, algum programa ou algum jornalista ou locutor desse tempo da rádio ou da televisão, dependendo dos meios que vá referir? Essencialmente a televisão e o Jornal da Noite. Lembro do Carlos Fino quando aparecia, que era uma referência. Mas jornais e revistas. Rádio menos. Na altura, pelo menos em minha casa, não se ouvia muito a rádio. Era essencialmente o jornal, e era o Jornal da Noite, porque o meu pai trabalhava fora. Quando regressava, ao jantar, por norma, ou antes ou durante, depois tínhamos que ver o telejornal, que era, lá está, o ponto do dia em que nos permitíamos estar a par do que se ia passando na sociedade e no mundo. Hoje em dia não. Hoje em dia as minhas filhas, pelo TikTok ou pelo telemóvel, estão constantemente a ser, eu não queria usar a expressão, mas bombardeadas com informação útil, outra fútil, mas essa informação está sempre presente e, aliás, o cuidado que nós hoje temos que ter é a que tipo de acesso de informação ou a que tipo de informação é que se deve dar o acesso e ter cuidado com aquilo que está disponível. Enquanto seres individuais e enquanto pais também? Eu aqui estava a falar mais enquanto pais, porque como ser individual acho que já tenho a capacidade de discernimento de ver o que é que me interessa e o que é que me é útil ou não. Mas para as minhas filhas esse discernimento ainda não está completamente assimilado e, portanto, é uma preocupação essencialmente como pai. Houve algum momento, João, em que começou a interessar-se pessoalmente pelas notícias nos meios de comunicação? Se é que consegue precisar quando foi e porquê? Se é que houve algum momento em que começou a interessar-se pessoalmente pelas notícias, de uma maneira assim abrangente, nos meios de comunicação? Não sei se consegue... Não, consigo identificar dois momentos particulares, mas o interesse pelas notícias existe desde sempre. Eu acho que isso também tem a ver com a educação que recebemos e pelo interesse que despertava a ver as notícias. Mas há dois episódios que me marcaram particularmente e ambos na altura em que eu estava a estudar em Coimbra por motivos diferentes. Um que foi o episódio da queda das Torres Gêmeas, que me lembro de ter assistido em direto na SIC, acho que na altura era a SIC, não era a SIC Notícias, era a SIC, que também tinha aparecido há relativamente pouco tempo, e vi em direto o segundo avião a embater contra a torre. Isso é obviamente marcante. E depois há um outro episódio, também infelizmente de más recordações, que foi o que se passou em Dili, com o massacre. E esse marcou-me particularmente porque eu na altura estava a estudar Direito Internacional Público e isso foi o que se passou em Dili e todo o que se passou depois e antes, obviamente, era a demonstração prática de que o que eu estava a dar na teoria não funciona. Portanto, essas semanas que antecederam e que sucederam ao massacre em Dili causaram-me alguma revolta porque estava nas vésperas de eu fazer um exame de Direito Internacional Público em que sentia que o que estava a estudar não tinha qualquer tipo de efeito útil. E isso lembro-me de me ter marcado. Muito bem. Já precisou aí dois momentos, que era uma das perguntas que eu tinha mais para a frente, mas já precisou alguns momentos que lhe marcaram em termos de consumo de notícias e explicou porquê. Qual foi o primeiro meio de comunicação que se lembra de utilizar para consumir notícias? Já falou aí que é... Telejornal. O telejornal. Televisão e telejornal. E situar no tempo quando é que isso aconteceu, desde que tem memória, provavelmente. Sim. Era um hábito em casa. Sim. Era um hábito. Tenho outra altura, mas por motivos mais fúteis, quando fiz Erasmus em Espanha, em Valência, a internet era uma coisa ainda rudimentar. Portanto, eu lembro-me que para ver as notícias desportivas, nomeadamente os resultados, imagine-se hoje, para saber os resultados do futebol do fim de semana, eu na segunda-feira tinha que ir à universidade, à biblioteca, para aceder aos computadores e esperar que aquilo ligasse
e conseguisse a página abrir para saber os resultados de um jogo de futebol. E isto não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi em 2001, 2002. Portanto, há 20 anos, eu explicar isto às minhas filhas, elas não se acreditam. Primeiro, elas não se acreditam que eu não tinha telemóvel desde que nasci. E explicar-lhes que não tinha acesso à informação, que era aquilo que estávamos há pouco a referir, elas acham isso impensável. Exatamente. E como o João falou, por haver menos informação, se calhar bebíamos com mais interesse, Claro, propriamente agora no oceano de informação que nos rodeia, em que quase que não há esse agarrar das notícias às pessoas ou das pessoas às notícias, como referiu no início. Lia jornais e revistas na sua juventude? E sim, lembra-se de quais e onde? Por exemplo, em casa de familiares, no café, biblioteca, escola, associações e coletividades. Neste caso, preciso jornais e revistas, ou não havia tanto esse hábito da parte do João? A juventude tem um período... Isso é verdade também, sim. Um período lato, não é? Claro. Mas quando era no início da juventude mais jornais esportivos, reconheço, não é muito abonatório estar a dizer isso, mas sim, na fase da juventude mais próxima da idade adulta, comecei a interessar-me mais pelos jornais. Na globalidade. Primeiro sim. Os esportivos, sim, e depois os jornalistas. Mais jornais de referência do que os sensacionalistas, mas sim, mais jornais. Ok. Escutava, e noticiários da rádio, na sua juventude, que já dissemos aqui que realmente e é verdade. Eu a rádio comecei a ouvir mais quando comecei a fazer deslocações para o trabalho, deslocações longas. Porque eu comecei cedo a trabalhar numa empresa em Guimarães, onde continuo a dar assessoria, o que implicava que quando estava em Santa Maria da Feira, ou mesmo agora quando estou no Porto, ou em Leça, onde moro atualmente, tenho que fazer deslocações demoradas. E nessa altura é que comecei a ouvir mais rádio e aproveito para ouvir os noticiários também. E consegue precisar que emissoras de rádio é que consome mais e se dentro dessas emissoras de rádio afunila mais os períodos das horas certas, como quando normalmente acontecem os noticiários, ou consome a informação no meio de muita música? Como é que é o seu consumo de rádio? Eu consumo informação de rádio durante a deslocação de casa para o trabalho, de trabalho para casa, que normalmente é 1h30, 45 minutos de manhã, ao início da manhã, e 45 minutos ao final do dia. E durante esse período tento selecionar os programas que gosto de ouvir. Não necessariamente noticiosos, alguns de entretenimento puro, mas vou selecionando, portanto não tenho um canal de referência ou uma rádio de referência, vou procurando os programas que me interessam. Ok. Para a informação não tem nenhuma estação então de referência? Não, de referência não. Ok, muito bem. As notícias com familiares, amigos e colegas na sua juventude, ainda nos prendendo-nos ainda na questão da juventude, lembra-se de exemplos de notícias que tenham comentado? Mencionou aí o massacre de Dili e a questão do 11 de setembro. Mas lembra-se que se consumiu as notícias no meio de comunicação social, mas depois havia essa conversa com familiares, com amigos? No caso isso claramente, nesses dois episódios, por maioria da razão, não é? E no caso do massacre de Dili, pelos motivos que eu referi há pouco, porque como estávamos a estudar, obviamente não era só eu, como estávamos a estudar uma cadeira específica que deveria ter, que tinha caso aplicável no massacre de Dili, obviamente que isso foi comentado durante, pelo menos até à realização do exame. Depois, se calhar, esmoreceu um bocadinho. Mas até à realização do exame era comentado diariamente. Passemos a estabelecer pontes dentro do possível entre a juventude, a infância, a juventude e a atualidade, digamos assim. O seu consumo de notícias mudou? De notícias, estamos a falar de notícias, pode referir obviamente ao entretenimento e o consumo de mídia é global, não é? Mas em termos de notícias, o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos? E se sim, consegue lembrar-se das principais mudanças? Se, por exemplo, deixou de usar regularmente
algum ou alguns meios de comunicação que usava no passado, se a internet foi responsável por alguma mudança na forma como passou a consumir notícias. Não, isso claro que sim. Claro que mudou. Algumas mudanças não se conseguem concretizar no tempo quando é que aconteceram, mas essas mudanças, sobretudo entre o momento em que só existia um canal público, aos dias de hoje em que existem vários canais em streaming, sem serem streaming, públicos, privados, e a internet que nos permite ter acesso à informação e contra-informação a todo momento, obviamente que mudam os hábitos. Eu, neste momento, não tenho o hábito que os meus pais tinham de todos os dias ver o telejornal à hora da refeição, porque já não é necessário também, mas também por outra razão, que é, e mais uma vez por paradoxal que possa parecer, e se calhar até polémico, mas a oferta que nós hoje temos da comunicação social e dos canais, até que ponto é que é coincidente com a real oferta de informação. Porquê? Porque nós, há 30 anos atrás, tínhamos um único canal e tínhamos aquela informação, mas hoje temos vários, mas os alinhamentos dos jornais são quase tirados a papel químico. E hoje acho que corremos o risco dos próprios editores de comunicação dos canais estarem condicionados a passar a informação que os outros canais vão passar e se calhar não aquela informação que, como editores, acham que devia ser transmitida ao público. Portanto, apesar de termos mais oferta, eu tenho dúvidas que tenhamos mais informação e melhor informação. Muito bem, interessante do meu ponto de vista o que acabou de dizer. E esmiuçando um pouco o seu cotidiano no consumo de notícias, e depois irei, se calhar, pegar em alguns aspectos que mencionou, mais lá para o final desta nossa entrevista, para tentarmos fazer ligações entre aquilo que já disse. Descreva-se, faz favor, de que forma acompanha as notícias no dia-a-dia. Quais os meios de que mais gosta e que utiliza para se informar na atualidade, ou seja, no seu cotidiano. No meu cotidiano, na deslocação que faço para o trabalho de manhã, há sempre um período das notícias que apanho. E aí, normalmente, sim, acho que posso fazer publicidade. Claro. Ouço mais a Antena 1. Antena 1. Eu estava a apontar há pouco também. Sim, gosto mais de ouvir, acho que é mais objetiva. Sim, claro. E depois depende muito do resto do dia. Mas esse primeiro momento tenho quase religiosamente todos os dias. Depois vai dependendo do dia que tenho, da disposição com que chego a casa, se tenho disposição para ver um noticiário, ou se quero é ver um programa de entretenimento, ou se quero não ver nada. Portanto, vai dependendo. E, obviamente, se há uma notícia que estou à espera, a internet nesse campo é imbatível, porque permite-nos, ao segundo, estar atualizado do que queremos. A qualquer hora, exatamente, sobre qualquer temática. Consome podcasts com os programas jornalísticos de notícias e informação ou não? Não muito. Ouço programas que depois estão disponíveis em podcast. Não sei se é o mesmo, mas não costumo ir ouvir o podcast. Ou normalmente ouço em direto, ou depois não vou, salvo raras exceções, porque algum podcast é particularmente comentado e suscita uma curiosidade, mas não sou enquanto estou a trabalhar, ouvir podcast ou ouvir notícias. Enquanto estou a trabalhar, estou a ouvir música, que isso tenho que ouvir. Ok. Telejornais, sim. Continuou com essa, e agora faça essa ligação com o seu passado na juventude em casa, com os familiares, via o telejornal. Costuma ver os telejornais mais ou menos do que no passado? Há pouco referiu que menos, não é? Menos porque acontece não querer
consumir nada ou um programa de entretenimento, mas menos em relação menos quantitativamente. Porque durante o dia também Exato. vamos sendo, quer queiramos, quer não, vamos tendo conhecimento dos factos mais importantes. Portanto, acaba por o telejornal deixar de ter aquela áurea de novidade e de atualização que tinha no passado. Sim. Recebe no seu e-mail algumas newsletters, os boletins diários que alguns meios jornalísticos enviam? Não. Tem essa assinatura? Não. Havia aqui a questão das notícias que lhe têm deixado uma forte impressão. Já respondeu a essa questão. E uma das perguntas que eu tinha aqui para si era no sentido de que se alguma dessas notícias marcou ou mudou a sua vida. Marcaram essas duas? Marcar, sim, mudar a vida. Mudar já será um exagero afirmar? Sim, é um exagero. Afirmar, do mudar a vida. O João Bastos nasceu em 1979, como nos disse, a questão do antes de 25 de Abril não se aplica neste caso. E também o próprio dia e os próprios dias que seguiram ao 25 de Abril também não se aplicam aqui. São de histórias. Exato, mas mesmo a nível familiar e a nível de pessoas com quem tem convivido ao longo dos anos, chegaram histórias, como estava a dizer, dos tempos em que se consumia notícias de uma forma diferente ou por outros objetivos, com outros intuitos, do antes do 25 de Abril ou durante o 25 de Abril? Não, tem uma história engraçada que eu nem sequer consigo garantir que é real ou se imaginei em algum momento da minha vida. Mas tenho a ideia da minha mãe uma vez ter comentado que um dos primeiros atos que o meu pai fez depois do 25 de Abril foi comprar uma televisão. Deduzo eu porque entendia que antes do 25 de Abril a informação que era passada, e isto é engraçado, depois vai entroncar naquilo que eu disse há bocado de que é que hoje nós recebemos informação, mas deduzo eu porque entendia que a informação que era passada antes do 25 de Abril era uma propaganda do regime. Portanto, achei engraçado esse comentário que, mais uma vez, não consigo garantir se aconteceu ou se o imaginei, mas é engraçado que um dos primeiros atos depois do 25 de Abril seja precisamente comprar uma televisão para ter acesso à informação, porque por opção não a queria ter antes do 25 de Abril. Muito bem. João Bastos, ao longo da sua vida, e passamos aqui para outra parte deste guião que eu trago de algumas perguntas para lhe fazer neste projeto Mem News, qual o meio de comunicação noticioso que mais o marcou? Marcar os jornais, revistas, a rádio, a televisão, e depois com a internet, com a entrada, já consegue fazer certamente uma espécie de panorâmica da sua vida em termos de consumo de notícias, do meio de comunicação noticioso que mais o marcou. E porquê? Escolhendo algum, claro. Assim, todos eles têm o seu papel, como é óbvio. Se calhar pelo tempo em que nasci, a televisão. Acho que teve mais impacto. Obviamente a internet veio mudar-nos a vida, a todos, mas não foi só apenas na comunicação. Portanto, acho que se tivesse que eleger dos meios de comunicação, talvez a televisão. Até porque acompanhou ao longo da sua vida toda a internet. Acompanhou e depois em termos de imagem também é marcante, e aqueles 2 episódios que mencionei há bocado, de facto, marcaram. Não mudaram a minha vida, mas marcaram. Portanto, diria a televisão. Muito bem. As notícias que consumiu, falando assim em termos mais holísticos, no geral, abrangentemente, na sua vida toda, influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Eu julgo que influenciam sempre. Ou seja, o conhecimento acaba por dar ferramentas e acabam por te moldar. Portanto, acho que sim, que influenciaram. E uma pergunta ainda mais abrangente, talvez, aberta, para que o João Bastos possa dar a sua percepção, a sua visão, dentro da sua experiência. As notícias são importantes? As notícias são importantes. E quem produz as notícias também tem um papel muito importante.
E essa é a dúvida que, pelo menos, eu hoje tenho relativamente à comunicação social e às notícias e contra-notícias, saber como é que elas são transmitidas e se o conteúdo é absolutamente fidedigno ou se é conspurcado por segundas intenções ou se é manipulado. E isso acho que é um problema que nós temos na sociedade e ou não será por acaso que nós hoje temos programas na televisão que são precisamente programas para confirmar ou desmentir aquilo que é dito e que é noticiado. E portanto, eu tenho uma convicção que nós ouvimos aquilo que se quer que seja ouvido por nós e que não corresponde necessariamente àquilo que é a realidade. E acho que estes jogos de poderes e o que se passa com as guerras, seguramente nós não sabemos tudo o que se passa, sabemos aquilo que as pessoas que estão aqui no jogo, no tabuleiro de xadrez, querem que nós saibamos. E que seja veiculado em determinados momentos. Claro, tenho essa convicção. Mas também tenho a convicção e isto é polémico, que para a sociedade, e se calhar é melhor que assim seja, e que não se saiba tudo o que realmente se passa. Para ver num grau nefasto ou positivo uma tranquilização. Uma tranquilização. E uma convivência minimamente pacífica. Como se costumava dizer, a ignorância é sinónimo de felicidade, não é? Portanto, não saber o que é que se está a passar por detrás de todas estas guerras transmite essa sensação de se calhar falsa segurança ou não, isso já é, mas transmite uma sensação que as coisas podemos continuar a andar sem nos preocuparmos muito com o assunto. Muito bem. Redes sociais. Já leu notícias publicadas nas redes sociais por pessoas ou entidades que desconhece? Tal questão e também misturando também um pouco com a questão da desinformação, que o João Baixo já mencionou aqui, não sei se utilizou bem a palavra desinformação, mas quis se referir à desinformação, e a questão das redes sociais e a desinformação. Já leu certamente notícias publicadas nas redes sociais por pessoas ou entidades que desconhece, mas tem essa preocupação ou não de verificar se trata de desinformação ou não? Confesso que aí sou muito pouco receptivo a redes sociais. Muito pouca informação. O que vejo de algumas coisas são o TikTok das minhas filhas que me mostram, mas não acompanho redes sociais. Também por isso não lhe atribuo grande veracidade aos factos, portanto não sou consumidor de redes sociais. E da informação que aí está, como é óbvio. Em termos de comparações de notícias, mediante os aspectos muito pertinentes na minha percepção, que já mencionou em relação ao jornalismo como um todo, e das notícias e do consumo de notícias, houve mudanças, na sua opinião, entre o que era noticiado no passado e as notícias no passado e o que temos agora, entre o que era noticiado? Que mudanças considera mais importantes, comparando até e utilizando o facto de que é pai de 2 filhas, comparando a sua experiência com as gerações mais novas? Consegue fazer essa comparação, não só da sua vida e agora enquanto pai, que acompanha o consumo de notícias, provavelmente, das filhas, não é? Das suas filhas. Como faz essa comparação na sua própria vida e os jovens interagirem com as notícias? Já mencionou alguma coisa? Sim, mas não sei se é possível fazer essa comparação, até porque o papel do jornalismo é noticiar o dia-a-dia, o que acontece no dia-a-dia. E o que acontecia há 40 anos atrás não é o mesmo que acontece hoje. Portanto, as notícias são o que a sociedade também faz com que alimenta. A sociedade é que alimenta as notícias. Agora, o que se nota muito e acho que é o tal alinhamento dos vários canais noticiosos, é que quando um assunto está na moda,
passa-se a explorar quase até à exaustão esse assunto, como se antes ou depois o mesmo tema não existisse. Por exemplo, aqui há uns meses, há uns anos, o tema do bullying nas escolas passou a ser notícia, mas não passou a ser um problema. Ele já era antes e agora continua a ser, seja ou não falado na comunicação social. E como isso, muitas outras coisas. Portanto, parece que quando há um facto que chama a atenção das pessoas, depois há uma ânsia e uma necessidade de ir buscar factos repetitivos para mostrar às pessoas para que esse assunto esteja na ordem do dia, porque é um assunto que vende. E nesse aspecto acho que há uma diferença grande entre o jornalismo de há 20 ou 30 anos e o jornalismo de hoje, porque está mais dependente dos resultados do que antigamente. Ou seja, acho que a missão de informação era mais genuína no passado do que hoje, porque hoje há interesses comerciais que se sobrepõem ao interesse noticioso propriamente dito. Ok. Em termos de confiança, João Bastos, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia nas notícias elaboradas ou apresentadas por jornalistas profissionais? É uma pergunta desafiante. Eu não quero dizer que desconfio dos jornalistas portugueses. E aí não faço distinção entre o jornalismo português e o jornalismo internacional. Ou feito por jornalistas estrangeiros. Agora, o que se nota é que há a profissão jornalismo, pelo menos como eu a vejo, de missão de informar de forma agnóstica, sem tomar partido, está em sérios riscos de sobrevivência. E vemos isso nos Estados Unidos, com vários programas que atacam o Presidente Trump a serem cancelados de emissão. E porque o jornalismo hoje vive de resultados e tem interesses económicos que se sobrepõem à necessidade de informação. Portanto, eu não estou a dizer que os jornalistas portugueses não são profissionais, agora têm uma margem de atuação bastante menor do que tinham anteriormente. E nós vemos isso. Quantos programas de investigação jornalística verdadeiramente dita é que nós temos em Portugal? Temos poucos e os assuntos de jornalismo de investigação também têm sempre uma motivação de venda, de provocar sensacionalismo para ter audiências. E a partir do momento em que o que rege e o que move o jornalismo são as audiências, obviamente que a missão de comunicar e de informar fica beliscada, no mínimo. Entramos numa espécie de parte final desta nossa conversa, entrevista para o projeto MEM News, em relação ao nosso estudo do consumo de notícias. E pergunto-lhe, para começarmos a iniciar o remate, vá lá, desta minha entrevista ao João Bastos, se é... Que era um programa de televisão desportivo, remate. O remate, sim, há uns anos. Há uns anos atrás. Sim. Se usa vários meios de comunicação para se manter informado, como os jornais e revistas, a rádio, a televisão, a internet, tanto dos meios que utiliza para se informar, acha que há vantagens em acompanhar vários meios de comunicação ou, na sua opinião, bastam um ou dois? E se isso até é positivo ou negativo, ou seja, escolher um ou dois que consideremos nós, mediante a nossa subjetividade, serem de referência ou mais fidedignos, ou há vantagens em acompanhar vários meios de comunicação? Qual é a sua percepção sobre esta questão da quantidade de meios ou de fontes às quais nós vamos beber o nosso consumo de notícias? Não, as fontes, quanto mais abrangentes forem, acho que melhor. Sobretudo se depois tivermos a capacidade de tirar as nossas próprias ilações. E, portanto, ter acesso a um único órgão de comunicação, a uma única fonte de comunicação, estamos a coartar, a conhecer as outras perspectivas. Sobretudo nos dias hoje em que os órgãos de comunicação também tendem a ter
uma opinião, já não são puramente ou simplesmente transmissores agnósticos de notícias, passam a ser quase, ou tentam ser opinion makers, e, portanto, se só temos acesso a uma via de informação, necessariamente vamos ficar limitados àquela visão. Portanto, isso sem dúvida, quanto mais fontes podemos beber, mais facilmente ou mais elementos temos, mais ferramentas temos para tomarmos a nossa própria, ou para decidirmos, para tomarmos a nossa própria convicção. Muito bem. E para concluirmos, ou para tentarmos então essa conclusão, esse remate, acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? E se sim, ou se não, ou melhor, e mais ou menos do que no passado. O jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? Mais ou menos do que no passado? Na minha opinião, menos que no passado. E já referiu a esses aspectos? Seguramente. Sim. Se cumpre, acho que está a atravessar um período conturbado. Obviamente continuam a existir órgãos de comunicação e jornalistas profissionais que o tentam fazer, mas tenho receio que os interesses económicos e comerciais sobreponham aos interesses jornalísticos. E consequentemente, ao interesse público, digamos assim. Como é óbvio. Como é óbvio. João Bastos, desde já agradecendo-lhe a participação neste projeto de Mamo News, pergunto-lhe, só mesmo para a conclusão, se gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal que acha que pode ser interessante para o nosso projeto. Mais do que já foi dito, não. Gostava de ver editores de comunicação com capacidade de decisão sobre o que é que efetivamente deve ser passado. Até para podermos depois comparar e alinharmos gostos editoriais. Ou seja, o seu desejo é não haver tanto mimetismo e imitação de uns canais em relação aos outros e não defender todos esse tal alinhamento idêntico que e os editores terem liberdade para tomar essa decisão, porque eu tenho muitas dúvidas que a tenho. João Bastos, muito obrigado pela sua participação no Mamo News.